Graça e paz, irmãos. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Queremos compartilhar com vocês hoje um texto que está em 1 Samuel, capítulo 1, e alguns trechos do capítulo 2. Esse texto nos fala sobre a história de Ana. Ana é uma mulher comum, como nós, e que passou por muitas dificuldades, algo que era impossível na vida dela, mas ela prevaleceu no Senhor com uma ferramenta muito especial. E essa ferramenta foi a oração. Vamos ao texto? O que a palavra de Deus nos diz? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e Ana não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi.
Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles ali adoraram ao Senhor. Amém. Pai, obrigada por tua palavra. Fala aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Com o texto que lemos, nós temos alguns ensinamentos, algumas práticas, porque a Bíblia ela nos traz praticidade, coisas que são aplicáveis às nossas vidas. E ao ler esse texto, me reporto e me lembro de muitos homens e muitas mulheres que são gratos por serem frutos de mulheres que tiveram atitudes e também oraram por eles. Um desses exemplos, o pastor Davi Reich, nós sabemos da sua mãe cristã e que sempre foi uma mulher de oração também. Temos também pessoas famosas como Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, que disse que a mão que embala o berço é a mão que governa. Thomas Edison, que foi rejeitado, excluído, né, da escola, e a mãe o acolheu, dizendo que ele era muito inteligente, por isso a escola não conseguia recebê-lo. Graças a esse acolhimento, Thomas Edison chegou a ser o que foi, né? Nós temos John Wesley, missionários, né? Temos também Agostinho de Hipona, que sua mãe orou 30 anos. Eu li um livro e recomendo, do Sam Chip, que fala que, orando por sua família, uma herança eterna, onde ele fala sobre a sua avó, que ele não chegou a conhecer. Mas, historicamente, ele buscando um pouco da sua história, ele descobriu que era fruto da oração desta mulher. E muitos outros. A minha mãe, que sempre orou por mim e meus irmãos, nós somos frutos dessas mulheres que se dedicaram. Tentei trazer isso para a minha vida, praticando isso com meu filho também. Até hoje oro por ele, pela minha nora e pelos meus netos, se assim o Senhor o permitir. Mas aqui no texto, em que fala sobre a vida de Ana especificamente, eu quero compartilhar com vocês algumas características que são relevantes e que nos trazem a pensar hoje no nosso dia a dia. A primeira característica que eu quero compartilhar com vocês é sobre Ana orar em um tempo em que a espiritualidade era hostil e havia apostasia. Lá em Josué 2, 10 e 11, relata que aquela geração que nascera na terra prometida já não conhecia mais o Deus. Ela era de um tempo de juízes. Então, era um tempo difícil. E Juízes 21, 25, relata que cada um fazia o que achava certo. O texto nos diz assim: aqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A palavra de Deus diz também que Eli já era idoso. Eli vivia no templo com seus filhos, e ele era um sacerdote bem-sucedido, e ele se sentia o cara. E com isso ele já permitia, ele já era conivente com os filhos no pecado.
E os filhos eram criados ali, dentro do templo. E Eli praticamente fazia vista grossa. Era uma espiritualidade difícil de entender naquela época. Em uma época de apostasia, em que a religiosidade sofria essas mudanças, em que as nações estavam rendidas ao pecado, era que Ana vivia. E Ana prevaleceu no Senhor através da oração. A segunda característica que a gente extrai do texto é que Ana vivia num tempo que havia uma cultura hostil. Havia a poligamia. Vocês podem ver que no texto, o primeiro versículo fala, houve um homem, efraimita, Eucana, e no segundo versículo diz assim, tinha ele 2 mulheres. Era esse contexto que Ana vivia, da poligamia. Um tempo em que as mulheres eram hostilizadas, humilhadas, discriminadas, eram objetos, né? Enfim, era um contexto em que Ana vivia. Culturalmente, opressão. Essa é a palavra. Era isso que ela vivia no momento. Ana podia ter vários motivos, muitas justificativas para não orar. Primeiro, o marido dela tinha outra esposa. Aquela esposa a irritava, a maltratava, a oprimia, a humilhava. Ela não podia ter filhos, a outra tinha filhos, tinha mais herança, tinha mais respeito. A outra era saudável, ela não era saudável. A outra tinha mais privilégios. Isso tudo a deixava muito amargurada. Então, Ana podia ser uma mulher que não orasse a Deus, que não se dedicasse a Deus. Mas Ana, a despeito dessa cultura opressiva, a despeito de tudo que ela passava, Ana se dedicava à oração. A terceira característica que a gente observa é que Ana, ela ora, ela prevalece no Senhor, mesmo sendo humilhada, hostilizada pela sua rival. Lá no verso 6 e 7, o texto nos fala sobre isso. Fala que ela a irritava excessivamente, que ela a provocava. E sempre que Ana subia, viajava, a mulher estava ali em casa, viajando. Onde Ana estivesse, essa mulher a perseguia e a irritava. E eu não sei, mas imagina você vivendo num tempo, num local, com alguém em casa, a sua convivência, uma pessoa que o tempo todo lhe hostiliza, lhe humilha. Como você se sentiria, né? Qual seria a reação? Eu imagino também que Penina sofria, porque Penina não conseguia entender porque Ana era mais amada e ela menos amada. Por que Ana recebia em dobro e ela menos? Só que Penina escolheu a arma errada. Penina escolheu a arma da vingança, de maltratar, de humilhar. E Ana não. Ana, ainda diante desse sofrimento de humilhação, Ana opta pela oração. Essa é a terceira característica que a gente observa forte em Ana, que mesmo diante daquela humilhação, Ana prevalece em oração. A quarta característica que a gente extrai do texto, e aí eu quero pegar o verso 5, que diz assim, a Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda que o Senhor houvesse deixado estéril. Ana, ela prevalece na oração mesmo diante de um esposo que não a apoiava, que não a considerava. E esse era uma coisa muito difícil, mas Ana, mesmo diante da incompreensão do esposo, ela permanece orando, ela escolhe a ferramenta oração. Imagina a Ana chegando lá, tem um texto aqui que fala do verso 8, nos diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana não entendia, não aceitava, porque Eucana a amava.
Isso para ele não era importante. Ele queria ver Ana feliz. E Ana não conseguia que ele se apercebesse do seu sentimento, da sua dor, do seu sofrimento. Não havia essa empatia. Eu fico imaginando hoje, a gente poderia dizer assim, que um casal conversando hoje, parafraseando, né, aquela música, talvez ele dissesse para ela, não chore por ela, não liga para ela, liga para mim. Mas, apenas brincando, Elcana não entendia. Ele só queria a atenção para ele. Ele não gostava de ver Ana com fome, sofrendo e chorando daquela forma. Ainda assim, mesmo Ana não tendo a compreensão do esposo, ela escolheu orar. Escolheu prevalecer em oração. Quinta característica. Ana escolhe prevalecer no Senhor através da oração, mesmo quando ela é julgada no templo através do sacerdote. Lembra do texto quando nós lemos os versos 12 e 14 e relata exatamente como foi que a reação de Eli. Eli a julga. Eli não só a julga, como ele verbaliza o julgamento. E além de verbalizar, ele é imperativo. Ele diz, até quando? Por favor, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Queridos, como é ser julgado inocentemente por alguém, ainda mais na igreja, ser criticado? Como é ser assim? Eu fico pensando na vida de Ana, que ela em casa tinha uma mulher a perseguindo, a maltratando, a humilhando. Ela ia para o quarto, tinha um marido confrontando. Chegava no templo, na igreja, o sacerdote a julgava. Que difícil. Ela poderia escolher qualquer arma de se defender, de verbalizar os pensamentos dela, mas Ana aqui, ela escolhe, ela opta em permanecer orando. Ela sofre, mas ela ora. A ferramenta que Ana escolhe é orar. E é uma situação difícil, a situação que Ana vive. Quantos de nós conseguimos suportar o que Ana suportou? Talvez em nossas casas, humilhação, talvez o constrangimento, ou até mesmo uma falta de consideração. Na igreja, por muito menos, a gente deixa de frequentar, porque nos aborrecemos, uma palavra do irmão, um acontecimento que o outro às vezes nem se apercebeu, e a gente abandona a igreja, a gente larga, a gente deixa, a gente se chateia. E Ana teve a opção de se chatear, de sair aborrecida e de não querer voltar mais ali. Mas todos os anos a Bíblia cita que Ana não deixava de acompanhar o seu esposo. Observem como Ana ora. O texto diz assim, em 1 Samuel 1,10, diz exatamente assim. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, amargura, muito choro, porque foi abundante. E lá no texto do verso 12, diz assim, sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Então, além de amargura e muito choro, Ana era perseverante em oração. Ela também derramava sua alma, está lá no verso 15. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela tinha desgosto, excesso de ansiedade, de aflição. O texto, verso 16, diz, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Quantos de nós estamos amargurados, estamos sofrendo, estamos chorando, mas quantos de nós perseveramos em orar e orar com a alma, orar de coração ao Senhor? Como nós temos praticado
esse sentimento? Que tipo de oração nós temos feito ao nosso Deus? A sexta característica é que Ana, ela ora ao Senhor antes mesmo de ver as mudanças das circunstâncias. Ana não sabe, ela não sabe se ela vai receber o que ela está pedindo ao Senhor, mas ela ora. E é interessante quando ela está ali no templo, que Eli acusa, né? Ela poderia guardar aquilo no coração dela, aquela mágoa, aquele sentimento, aquela verbalização de Eli, poderia magoá-la e deixá-la doente por isso, né? Mas não, ela age diferente. Ela se levanta e ela diz ao sacerdote: não me tenhas mal, eu tenho opressão, eu sofro da alma, eu tenho sofrido muito. Eu tenho pedido ao Senhor um filho varão, ao qual eu vou dar todos os dias da sua vida ao Senhor. E parece que há uma empatia de Eli com ela, naquele momento em que ela escuta, que ele para escutar a Ana. Ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Pessoas adoecem a alma por um dia ter sido criticadas, ter sido julgadas, condenadas. Elas adoecem, porque elas sabem que são inocentes. Então, isso causa uma dor nelas. E a atitude de Ana, dessa mulher, quando o sacerdote Eli faz isso, é justamente o oposto. E Eli se torna um profeta quando ele diz: vai em paz, porque Ana creu. O texto diz também que quando, ao sair do templo ali, ela já tinha um semblante diferente, ela já se alimentou, ela já saiu dali confortada pelo Senhor, digamos assim, atendida. É como se ali ela não tivesse visto, mas o milagre na vida de Ana já havia acontecido. E quando você escuta a palavra de Deus, é como se você dissesse assim: eu creio, eu tomo posse. É do Senhor, vem do Senhor. Porque você sente, você sabe que é assim que acontece. E Ana saiu dali curada. Ela saiu de Siló com a alma curada. E lá em Ramá, o texto continua, ela tem a cura física. Concluímos que Ana orou, crendo, mesmo antes de ver a cura. A sétima característica é que Ana consagrou o seu filho a Deus, mesmo antes de concebê-lo. O texto lá, em 10 e 11, diz que ela foi com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se abriu, Ana se derramou diante do Senhor com o sentimento que ela tinha. E é interessante que ela não tinha concebido ainda. Mas ainda assim ela diz no texto que se tu lembrares da tua serva e deres um filho varão, ao Senhor a ti darei todos os dias da sua vida. Eu destacaria que Ana, ela tem a percepção de que os filhos são do Senhor. Ela consegue entender que os filhos pertencem a Deus. Lá no Salmo 127, nós sabemos que fala que os filhos são a herança do Senhor, são presente do Senhor. E assim Ana fez. Mesmo sem ter concebido, ela consagra esse filho a Deus. Eu diria que ela se abriu, foi um profundo do coração dela. Alguns avaliam a sua questão de ela querer oferecer o filho em prol do seu benefício, como se fosse um toma lá da cá, mas eu não vejo assim. Eu vejo que o texto relata que foi algo genuíno de Ana, algo que ela tinha no coração, um sentimento que ela se derramou. Ela foi verdadeira com o Senhor. E o Senhor ouviu o seu coração. Esse é o meu sentimento. É a minha leitura, né, como eu percebo. Um princípio importante para nós é da consagração dos filhos. Quando nós estamos consagrando nossos filhos, como é que nós estamos fazendo isso? Estamos levando lá à frente, o pastor recebe o nosso filho, consagra. E como é que tem sido o nosso sentimento como pais?
Temos consagrado integralmente os nossos filhos ao Senhor? Ou temos só consagra aí para receber as bênçãos? Como é isso? Servir não, ainda não. Primeiro só as bênçãos que eu quero. Como é isso na cabeça da gente, né? E a gente precisa entender que Deus se importa com o que nós fazemos. Se nós estamos ali consagrando o nosso filho a Deus, é porque nós entendemos que Deus sabe o que é melhor para ele. Então nós precisamos confiar que o Senhor está cuidando dele. Esse é o sentimento que eu tenho e que eu entendo que Ana também nos traz. O texto diz lá em Samuel, 1 Samuel 21 e 22, que subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Preste atenção, Ana poderia ter voltado atrás, ela poderia não ter consagrado o filho dela a Deus. Ela poderia não ter entregue. Simples assim. Razões, ela tinha muitas razões. Se a gente fosse contar as razões, por exemplo, Eli já estava velho, ia botar o filho dela para ser cuidado por um idoso. Outra coisa, os filhos de Eli eram mau testemunhos, eram pessoas que não eram tementes a Deus. Eu vou deixar meu filho conviver naquelas circunstâncias? Só que Ana era temente a Deus. Ela sabia que Deus tinha o melhor reservado para Samuel. E ela entregou, ainda assim. Eles foram ao templo. O texto diz que ela pediu ao esposo que ela amamentasse, terminasse de amamentar o menino, né? No ano seguinte ela não foi. Foi a primeira vez que Ana não foi, porque ela se submeteu a ficar alimentando, amamentando a criança, para quando ela levasse, ela já o levasse definitivamente para o deixar lá. E assim ele concordou, aceitou. E Ana foi fiel a Deus. Ela prometeu no momento que ela nem sabia se ela ia ter. E quando ela teve, ela cumpriu a sua palavra. Ela foi lá e entregou a Eli o filho. E o texto diz que o texto nos diz assim: "Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera." Deus leva a sério o gesto de consagrar nossos filhos a Ele. E nós precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para eles. A Bíblia diz que Samuel crescia servindo ao Senhor desde pequeno. E ele crescia ali junto ao sacerdote Eli. Ele desenvolveu-se ali, crescendo. Servir a Deus é algo magnífico, é algo espetacular. A coragem de Ana em cumprir com a entrega de seu filho a Deus, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, é impactante na vida da gente. Nos mostra uma realidade na prática hoje que nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Desejamos uma ótima faculdade, um ótimo emprego, que eles tenham uma vida boa, que tenham uma boa esposa. Mas quantos de nós pedimos e desejamos que eles sejam cheios do Espírito Santo? Será que esse tem sido um anseio nosso? Que eles pertencem ao Senhor? Como tem sido essa nossa entrega ao Senhor? A nona característica é que Ana, ela ora, ela canta, ela se alegra em Deus e não em Samuel. Olha só que impressionante é ali no capítulo 2 já, verso 1. Então Ana orou e disse: "O meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação." Ana ansiava, ela tinha um anseio de ser mãe. Ana tinha um anseio de ser mãe. Mas Ana exalta o Senhor, porque ela sabe que a felicidade dela não está na maternidade, mas está em Deus. Ela não idolatra o filho, ela não coloca o filho como seu principal foco.
ela coloca o Senhor como a sua fortaleza. A sua maternidade não é um centro da sua felicidade, da sua alegria. Ana ora com instância a Deus, mas ela sempre considera que Deus é soberano na sua vida. Que coisa mais preciosa, né? Ana não faz do seu filho um ídolo, não faz do seu filho algo primordial na sua vida. Ela se alicerça na soberania do Senhor. Então concluímos que Ana ela se alegra tão somente em Deus. Ela não vê filhos a não ser como dádivas, presente e herança do Senhor. E nós sabemos que um dia nós precisamos lançar essas flechas que são nossos filhos, que são para serem consagrados ao Senhor, para servir a Deus. E Ana tinha essa consciência, essa concepção. A 10ª e última conclusão é que Ana ora pedindo a Deus um filho. E Deus dá a ela muito mais do que o que ela pediu. É impressionante que o texto diz, em Efésios 3:20, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ana viveu isso. Ana pediu um filho e o texto diz que Ana teve filhos e filhas. Ela podia ter tido só um filho, mas o Senhor fez muito mais do que ela imaginava. Salmo 37, verso 4 e 5, nos diz que, uma versão diz que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu gosto também da versão que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Refletindo sobre a vida de Ana. Hoje nós vivemos num tempo de espiritualidade hostil, onde as pessoas não acreditam, apostatam, líderes, pastores apostatando, membros das nossas igrejas. Pandemia, muitos sumiram, esqueceram que a prática de vir à igreja. Culturalmente, nós somos hostilizados. Recentemente, nós temos o caso daquele rapaz que foi para o TikTok e estimulou, se vestiu de Elsa, estimulou as crianças ao satanismo, estimulou as crianças a roubarem, a praticar o satanismo. E quando foi questionado, ele disse que cada um cuidasse dos seus filhos, porque ele estava ali para se divertir. E tantas outras coisas que nós estamos sendo atropelados, que nós estamos sendo imbuídos, nossos filhos estão indo para as escolas, tendo que aprender coisas que são contra as nossas crenças, contra o que nós aprendemos na vida cristã. E como é que nós temos agido? Quando nós também estamos passando por situações de humilhação, quando nós estamos passando por situações de constrangimento, em casa, no trabalho, na igreja. Como é que nós temos, qual é a ferramenta que nós temos utilizado? Quando nós somos julgados injustamente por algum querido, por algum parente ou por algum amigo, como nós temos agido? Como nós temos agido quando nós estamos diante de uma situação que humanamente não tem cura, não tem solução? Qual tem sido a ferramenta que nós temos usado? Qual tem sido a ferramenta que nós temos procurado usar nos tempos em que nós vivemos, que não são diferentes do que Ana passou ali, mas que nós nos deparamos e que nós estamos confrontando a cada dia? Como tem sido isso? Como tem sido o nosso dedicar a Deus a nossa vida? Estamos dedicando uma parte parcial, estamos dedicando tudo, integralmente, tudo que somos, tudo que temos?
Como é que nós temos feito essa consagração ao Senhor? E por último, como nós temos louvado ao Senhor, exaltado o seu nome, mesmo diante das circunstâncias? Qual tem sido a nossa prática? O meu desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações através da vida de Ana. E que nós possamos ser servos fiéis, servos que entendem que o tempo que nós estamos passando, a ferramenta que nós precisamos optar é a oração. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pelos ensinamentos, obrigada por tudo, Senhor, que tu tens trazido ao nosso cotidiano, todas as lutas, todas as dificuldades, a pandemia, todas as experiências, as perdas, Senhor, o trabalho que tu tens feito de nos moldar, de nos tornar mais fiéis a ti, que nós possamos te honrar e te glorificar sempre. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.